Olá! A Câmara dos Deputados aprovou uma redução de alíquota tributária para empresas químicas até a mudança das regras trazidas pela reforma tributária, que entra em vigor em 2027. A proposta foi apresentada pelo deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, e nós vamos conversar sobre essa mudança com o seu relator da proposta, deputado Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul. Deputado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Deputado, essa redução de alíquota atinge todo o setor químico? Evidentemente que atinge todo o setor químico, mas eu registro com anterioridade importante que a consequência dessa regulação foi em função da aprovação em uma semana na Câmara e no Senado do PRESIQ. O PRESIQ, que é de minha autoria, é o Programa Especial de Sustentabilidade da Indústria Química, que vai viger de 2027 até 2031. Não vincula com a reforma tributária, vincula exatamente com uma matéria, com uma regulação que foi aprovada recentemente na Câmara e no Senado. E qual a ideia do PRESIQ? O PRESIQ cria um benefício fiscal, claro, com o fundamento da competitividade. A indústria química brasileira, ela tem uma competição feroz com os demais setores globais, internacionais, e por isso precisa ter uma proteção, como vem tendo através do regime especial da indústria química, que é o REIQ, e que nós constituímos, teve um veto parcial por parte do presidente Lula a partir de 2027, a partir de 2026. Então, portanto, essa regulação agora, de autoria do deputado Zaratini, né, porque o deputado Zaratini foi o relator do PRESIQ, e ele é autor dessa ocupação e regulação de espaço de março de 2026 até janeiro de 2026, é de autoria dele exatamente para nós preenchermos esse vácuo. Alcança toda a indústria química. É claro que tem pressupostos, tem procedimentos, tem formalidades que já funcionam com relação ao regime especial da indústria química, mas a possibilidade e o alcance é de toda a indústria química brasileira. E quais os tributos que são alcançados por essa mudança de alíquota? PIS e COFINS. Então, representa, num primeiro momento, com um limitador de até 3 bilhões e 100 milhões, a redução na aquisição de insumos e no funcionamento operacional das empresas, uma redução expressiva desses impostos. Para ter uma ideia, até o funcionamento do regime do REIQ, que é o que está em vigor ainda, porque a matéria está no Senado e deve ser aprovada essa semana no Senado, tem que ser sancionada pelo presidente da República. Por enquanto está funcionando o REIQ. O volume total de recursos alcançados pelo REIQ não superam 800 milhões nesse ano de 2026. E, claro, com essa nova regulação nós vamos ter uma possibilidade de compensação em torno de 3 bilhões e 100, que é o limite estabelecido. Isso o senhor falou, ele é importante para a competitividade do setor? Sem dúvida, o setor, na aquisição de insumos principalmente, e na competitividade, a própria capacidade instalada do setor no Brasil, hoje nós temos uma ociosidade de 65% da indústria química que funciona nos polos petroquímicos espalhados por todo o Brasil em função das dificuldades de competir com os produtos. Mesmo que o governo tenha tomado no ano passado, no ano de 2025, algumas ações de proteção com relação à importação de produtos relacionados à indústria química global, mesmo assim a competitividade é muito desigual para as indústrias químicas brasileiras. Deputado, existe um limite para essa renúncia fiscal? 3 bilhões e 100 nesse ano. Por que existe esse limite? Por que foi colocado esse teto? Porque isso foi uma negociação orçamentária. Assim como no próprio PRESIQ, nós vamos ter a cada ano com anterioridade, por ocasião da confecção do orçamento, uma definição, claro, tem um número lá, tem uma referência de 3 bilhões, né? Mas essa referência ela pode não ser alcançada se as condições no orçamento, a aprovação orçamentária, não acompanhar essa deliberação
da nossa regulação. Deputado, o senhor está falando de competitividade, o plenário está justamente discutindo a aprovação de um acordo que o país renegociou por mais de 20 anos, né, o acordo do Mercosul com a Europa. O senhor acha que isso é uma oportunidade ou é um risco de competição para a indústria química? Eu sou parlamentar também do Parlasul. Né? Somos 58 entre deputados e senadores que representam o Congresso Nacional no Parlasul, que funciona ordinariamente todos os meses em Montevidéu. E eu considero esse acordo, né, nós acabamos de votar hoje na comissão, e agora vai para o plenário, extraordinário. É uma possibilidade, é claro que tem particularidades, tem setores que eventualmente vão merecer um ajuste de lado a lado, tanto de parte da União Europeia como de parte dos países do Mercosul. Mas a possibilidade de nós estarmos alcançando um mercado dessa dimensão, segundo maior mercado do mundo, de termos a possibilidade de estarmos efetivamente inseridos em negócios, em campos comerciais da maior significado, da maior relevância para o nosso país, abre uma possibilidade, eu estou falando muito mais do ponto de vista institucional e político, extraordinária para o Brasil. Temos que celebrar o acordo da União Europeia com o Mercosul, porque tem muito significado, estratégia. Hoje nós estamos vivendo a questão central da geopolítica, né? Tudo isso são interesses, né? São negócios, são possibilidades, são mercados que se abrem, são mercados que se fecham em função dos grandes interesses, né? E por isso esse passo é muito importante para o Brasil. O Brasil, ele é um pouco... a maior parte, né, das nossas exportações estão em matéria-prima, né? A gente exporta commodities, a gente exporta soja, a gente exporta carne, produtos que... o senhor está falando, hoje a gente está falando aqui da indústria, né? O senhor acha que para a indústria esse momento pode ser decisivo? Porque o Brasil caminha lentamente, né, na ampliação do espaço da indústria. Que a química está em tudo. A química está em tudo. E por isso a indústria química, eu só sou relator e autor dessa matéria porque defendo a indústria nacional, porque defendo a indústria brasileira. Claro, é particular, é específico para a indústria química, mas também aí, né, tem algo assim transcendente. Tomara que determinados conceitos que hoje estão em debate, que são conceitos maiores sobre incentivos, que são conceitos maiores envolvendo a questão fiscal nacional, que é séria e que precisa ter um tratamento adequado, não acabem atingindo e impedindo que esse avanço incentivado da indústria química brasileira, para ter uma ideia, a indústria química brasileira opera direto e indiretamente mais de 2 milhões de trabalhadores. Ela é o setor que mais contribui com tributos para o país. Ela, só esse ano de 2025, o número é de 2024, faturou 160 bilhões de dólares o setor no Brasil e tem uma contribuição decisiva no PIB, né? E é claro que tem outros setores que também precisam da proteção e do incentivo, mas aqui nós estamos diante de uma grande possibilidade, de um grande acerto, né? E é preciso que esse benefício tenha manutenção, tenha continuidade. Muito obrigada, deputado. Nós conversamos com o deputado Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul, que falou sobre a importância da indústria química e de projetos de apoio ao funcionamento dessa indústria no Brasil. Se você quiser rever este programa, vá ao canal da Câmara dos Deputados no YouTube. Muito obrigada e até a próxima.